E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar as mentes de dois gigantes da inovação, Steve Jobs e Elon Musk. Uau, quanta gente importante. A gente sabe que eles são figuras, digamos, polêmicas, né? Mas o que será que a gente pode aprender com a trajetória deles? O que será que tem por trás dessas mentes brilhantes? É uma pergunta fascinante. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar como base as biografias escritas pelo Walter Isaacson. Ah, o Isaacson. É um mestre em desvendar a vida de grandes nomes, né? Tipo Da Vinci e Einstein. Nossa, que currículo. E a gente quer ir além, né? Entender as ideias revolucionárias deles, mas também analisar o impacto no mundo real. Tipo, o que funcionou, o que não funcionou. Exatamente. E para complementar essa análise, a gente vai usar um artigo da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness. Ela coloca uma questão bem interessante. Será que o preço pessoal que esses gênios pagaram, tipo, pelas suas conquistas, se justifica? Será que existe um limite ético para a busca pelo sucesso? Nossa, que provocação! Acho que essa é uma das grandes questões do nosso tempo, né? Afinal, a gente vive em uma era de inovação acelerada com uma pressão enorme por resultado. É verdade. Mas será que a gente pode alcançar o sucesso sem sacrificar o nosso bem-estar? É? E o das pessoas ao nosso redor? Essa é a questão. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse debate, vamos falar um pouco sobre o Walter Isaacson. Ele não escolheu o Jobs e o Musk por acaso, né? Verdade. Por que você acha que essas figuras são tão fascinantes pra ele? Olha, o Isaacson tem um olhar único para identificar os traços que impulsionam a genialidade, sabe? No caso de Jobs e Musk, ele se debruçou sobre a obsessão deles por transformar ideias em realidade. Interessante. A capacidade de pensar diferente, sabe? De desafiar o status quo. E essa coragem muitas vezes se traduziu em atitudes polêmicas, né? E a gente sabe que tanto os Jobs quanto o Musk eram conhecidos por serem líderes bastante intensos, digamos assim. Digamos que a diplomacia não era o forte deles. O Isaacson descreve, por exemplo, como o Jobs era capaz de ter explosões de fúria durante as reuniões. Tipo, humilhando funcionários publicamente. E o Musk, conhecido pela impaciência com quem ousa questioná-lo. Caba. E essa postura muitas vezes gerou atritos e conflitos com as equipes, né? Imagina trabalhar nesse clima. Parece que a genialidade, pelo menos nesses casos, andava de mãos dadas com a dificuldade em lidar com as pessoas. Mas, voltando ao ponto da Marinês Pereira, você acha que essa intensidade toda era realmente necessária para eles atingirem o sucesso? Olha, essa pergunta é complexa. A neurociência mostra que a motivação, o propósito, a busca por reconhecimento são elementos importantes para o alto desempenho. Sim, faz sentido. Mas será que esses elementos se aplicam da mesma forma a mentes como as de Jobs e Musk? Me faz pensar se eles não operavam em outro nível. Tipo, com um sistema de recompensa diferente. Exatamente. O que os movia talvez fosse algo muito além de um simples bônus ou elogio. A gente pode especular que a busca incessante por inovação, por romper barreiras, por deixar um legado para a humanidade, era o que realmente os impulsionava. Faz sentido. E essa busca implacável, muitas vezes, deixava rastros, né? Tanto o Jobs quanto o Musk tiveram relacionamentos conturbados ao longo da vida, É verdade. tanto pessoais quanto profissionais. O Isaacson descreve como o Jobs rompeu laços com amigos e familiares por conta da sua personalidade controladora, sabe? Implacável. E o Musk, apesar de ter uma legião de fãs, também coleciona desafetos, né? Já ouvi falar. Acusam ele de ser egocêntrico, manipulador. Então a gente chega num ponto crucial da nossa discussão. Será que o impacto positivo das inovações de Jobs e Musk compensa os custos pessoais e os danos colaterais que eles causaram ao longo do caminho? Aí a gente entra num terreno pantanoso, né? A linha entre genialidade e obsessão, entre ambição e egoísmo fica muito tênue. E é justamente essa dualidade que torna o estudo dessas figuras tão fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. A gente nem tocou ainda na questão do impacto dessas inovações na sociedade como um todo. Afinal, a tecnologia que eles criaram moldou o mundo em que a gente vive, É verdade. pro bem e pro mal. Nossa, quanta coisa para pensar. Mas antes de a gente partir para as reflexões finais sobre o legado de Jobs e Musk, acho que é importante a gente analisar um pouco mais a fundo a personalidade de cada um, Boa, entender melhor as motivações, os métodos. concordo. Então, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nas biografias de Steve Jobs e Elon Musk, buscando pistas para decifrar o enigma por trás dessas mentes brilhantes e controversas. Que legal. Fiquem ligados. Retomando a nossa análise, eu acho interessante como essa questão descreve a infância do Steve Jobs, né? Marcada pela adoção, por uma busca constante por identidade. Me faz pensar como essas experiências mudaram a personalidade dele. Essa busca por identidade parece que se refletiu na obsessão dele por criar produtos que fossem não só
funcionais, mas também esteticamente impecáveis. Verdade. Bilhete de desejo, sabe? Sim. Que transmitissem um senso de exclusividade e de pertencimento. Exatamente. E essa necessidade de controle, de criar um mundo perfeito dentro da Apple. Mundinho fechado. Também se manifestava na forma como ele lidava com as pessoas. O Isaacson conta como Jobs era extremamente exigente, chegando a ser cruel com os funcionários, mas, ao mesmo tempo, inspirava uma lealdade quase fanática. É tipo uma figura controversa, né? Totalmente. Difícil de decifrar. É como se ele criasse um campo de distorção da realidade, sabe? Não sei. Onde as regras convencionais não se aplicavam. E dentro desse campo ele era um maestro, visionário, ditava o ritmo, a direção. Interessante essa analogia. E o Elon Musk? Como a história dele se conecta com essa busca por controle, por perfeição? O Musk também teve uma infância complicada, né? Marcada por bullying, um relacionamento difícil com o pai, mas no caso dele a busca por controle se manifesta de uma forma diferente, como uma necessidade de desafiar limites, sabe? Superar obstáculos impossíveis. A gente vê isso na SpaceX com a ambição de colonizar Marte. Nossa. E na Tesla, com a visão de um futuro dominado por carros elétricos. É como se ele quisesse moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Criar um futuro onde a tecnologia resolve todos os problemas. O Musk sempre pensando grande, né? Totalmente. E essa ambição desmedida, muitas vezes, leva ele a atitudes, digamos, impulsivas. Decisões controversas. Sim. O Isaacson descreve como Musk costuma tomar decisões importantes sem consultar a equipe. Nossa, imagina o caos. Que loucura. Gera conflitos e reviravoltas dentro das empresas, né? Parece que ele gosta de viver no limite. Totalmente. É como se ele estivesse jogando xadrez em várias dimensões ao mesmo tempo, sabe? Enquanto os outros tentam acompanhar o raciocínio dele. E essa falta de paciência com as limitações humanas, com burocracia, com as opiniões divergentes, também se reflete nos relacionamentos pessoais dele. E a gente vê que ele teve alguns relacionamentos conturbados, né? Sim, o Isaacson menciona como Musk tem dificuldade em manter relacionamentos estáveis. Busca parceiros que se encaixem na visão de mundo dele, que tolerem a rotina intensa de trabalho. E a Marinês Pereira, no artigo dela, destaca justamente esse ponto, o custo pessoal da genialidade. Será que o Jobs e o Musk conseguiram encontrar um equilíbrio entre as ambições e as necessidades emocionais deles? Ou será que essa busca incessante por inovação, por sucesso, condenou a solidão, a instabilidade? Olha, acho que essa é uma pergunta que só eles podem responder. Mas o que a gente pode observar a partir das biografias do Isaacson é que ambos demonstravam um certo desprezo pelas convenções sociais, pelos limites da natureza humana. É como se eles se vissem como seres à parte, né? Acima das regras que regem a vida comum. Mas, por outro lado, também demonstravam uma fragilidade, uma necessidade de conexão, de afeto, que nunca foi plenamente satisfeita. É uma dualidade complexa. Totalmente. E essa dualidade, essa mistura de força e fragilidade, de genialidade e impulsividade, é o que torna a história deles tão fascinante. E, ao mesmo tempo, trágica. Verdade. Mas, voltando à questão do sucesso, você acha que a forma como o Jobs e o Musk conduziram as empresas deles, com toda essa intensidade e pressão, era realmente a única forma de alcançar os resultados que eles obtiveram? Olha, essa questão é complexa. A neurociência mostra que o estresse crônico, a falta de reconhecimento, podem ter um impacto negativo na criatividade, na produtividade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Jobs e o Musk conseguiram criar culturas de trabalho extremamente focadas em resultados, Verdade. onde a busca pela excelência era constante. Será que essa pressão toda era, de certa forma, um combustível para a inovação? Faz pensar, né? Mas também é importante lembrar que nem todos conseguem prosperar nesse tipo de ambiente. O Isaacson descreve como muitos funcionários talentosos acabaram deixando a Apple e a Tesla por não suportarem a pressão, a cobrança constante. Um ambiente de trabalho tóxico pode ser muito prejudicial, Com certeza. tanto para a saúde mental quanto para a produtividade da equipe. E essa é uma questão que as empresas do futuro precisam enfrentar, né? Como criar ambientes de trabalho que estimulem a criatividade, a inovação, Né? sem sacrificar o bem-estar dos funcionários. Exatamente. Afinal, de que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo do processo? Verdade. E essa é a grande provocação que as biografias de Steve Jobs e Elon Musk nos deixam. É muita coisa para refletir. Na última parte do nosso Deep Dive, a gente vai tentar decifrar o legado desses dois gigantes. Analisar o impacto das ações deles, refletir sobre as lições que a gente pode aprender com as trajetórias deles. E chegamos à parte final do nosso Deep Dive. Ufa, quanta coisa a gente já discutiu. É verdade. Mas depois dessa imersão nas mentes de Steve Jobs e Elon Musk, fica a pergunta: qual o legado que eles deixam para o mundo? É inegável que os dois revolucionaram indústrias e moldaram o século XXI.
O Jobs, com a obsessão pela estética e usabilidade, transformou a forma como a gente interage com a tecnologia. Verdade? Pense em como os smartphones, tablets, computadores se tornaram extensões de nós mesmos. Isso é verdade. É. E essa mudança de paradigma impactou desde a forma como a gente consome informação, como a gente se comunica, até a maneira como a gente trabalha, se diverte. É difícil imaginar um mundo hoje sem a influência da Apple, do Steve Jobs. Muita coisa mudou por causa dele. E, por outro lado, a gente tem o Elon Musk com a ambição de revolucionar áreas como a exploração espacial, energia sustentável, inteligência artificial. O Musk sempre mirando alto. A SpaceX já está reescrevendo a história das viagens espaciais, né? A Tesla popularizou os carros elétricos e a Neuralink promete conectar nossos cérebros a computadores. Parece até coisa de ficção científica. Mas está cada vez mais perto da realidade. Totalmente. Essa visão futurista do Musk, que antes parecia impossível, está se tornando realidade. Mas será que essa busca desenfreada por inovação, que marcou a trajetória dos dois, tem um lado negativo? Boa pergunta. Acho que Mary Pereira coloca bem essa questão no artigo dela. A genialidade de Jobs e Musk, inegavelmente, trouxe avanços significativos, mas também gerou dilemas éticos e impactos socioeconômicos complexos. Fico com isso. Por exemplo, a obsessão do Jobs pela perfeição resultou em produtos inovadores, mas também criou uma cultura de consumo baseada em obsolescência programada. Sempre querendo o último modelo, né? Exato. E a visão do Musk, apesar de promissora, esbarra em questões como desigualdade social e concentração de poder nas mãos de poucos. São questões bem complexas. E a gente não pode esquecer o lado humano da história, né? A forma como o Jobs e o Musk lidavam com as pessoas muitas vezes de forma autoritária, desrespeitosa, nos faz questionar o preço da genialidade, os limites da ambição. Será que o fim justifica os meios? É essa a questão. Será que a gente pode tolerar abusos, comportamentos tóxicos em nome do progresso tecnológico? São perguntas difíceis. E que tipo de futuro a gente está construindo? Se a gente valorizar apenas a inovação, sem levar em conta a ética, o bem-estar das pessoas. Acho que essas reflexões são essenciais para a gente construir um futuro mais equilibrado, mais sustentável. Verdade. A história de Jobs e Musk mostra que a genialidade por si só não é garantia de sucesso nem de felicidade. É uma lição importante. A gente precisa buscar um caminho que concilie inovação com responsabilidade social, desenvolvimento humano, buscar um futuro melhor para todos. Concordo plenamente. E para encerrar o nosso Deep Dive, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. As biografias do Walter Isaacson nos mostram os dois lados da moeda. As luzes e as sombras de Steve Jobs e Elon Musk. A gente aprendeu muito com eles. E você, o que aprendeu com a história deles? Que tipo de legado você quer deixar para o mundo? Boa pergunta. Compartilhe suas reflexões com a gente e continue explorando as fascinantes histórias de Steve Jobs e Elon Musk. Isso é. Agradecemos a companhia e até a próxima.